Oferecimento. Bibi, loja exclusiva em Cascavel, calçados para recém-nascidos, é infantil. Venha conhecer, você vai se encantar. Bibi, pra criança ser criança. Olá! E hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo na Formami e nós vamos conversar sobre o outro lado da internet. A internet, nós estamos na era da internet e ela veio com muita possibilidade. E por que não trazer novas profissões para os nossos filhos? E hoje a gente chamou a Josiane para conversar, que ela é mãe das Marias, que são duas gêmeas aqui de Cascavel, que as meninas estão com quase 290 mil seguidores no Instagram. Josi, tudo bem? Obrigada. Bem, obrigada por vir conversar convite. com a gente. Quando a gente foi olhar até o número, eu me espantei. Porque eu falei, gente, é muito seguidor para a idade delas, né? Mas eu queria te perguntar assim, como tudo começou, essa questão? Então, na verdade, segundo a assessora, elas começaram ao lado inverso, né? Normalmente as pessoas começam pelo Instagram e aí elas partem para o YouTube. Mas as gêmeas, quando elas tinham 9 para 10 anos, elas assistiam muito YouTube. Então, cresceu nelas a vontade de ser no YouTube. Então, a princípio, eu não acreditava muito, na verdade, não acreditar, mas o medo. Sim. Eu tinha medo da internet, claro, né? A gente tem. Então eu tinha uma certa resistência. E aí elas começaram a gravar, e elas pegavam meu telefone, eu chegava do trabalho, elas, mãe, empresta o telefone que eu vou gravar. Então elas gravavam, elas editavam, tudo elas faziam no meu telefone. Sim. E daí ali começou a vir inscrito, quando a gente percebeu tomar uma proporção muito grande. Elas estão com 723 mil inscritos no YouTube. Coisa, né? E aí quando a gente viu que tomou essa proporção, eu falei, pera lá, então realmente elas têm, né, tem o estilo, tem o jeito, e então vamos acreditar nisso aí. Aí entrou uma assessora, foi quando elas começaram a investir no Instagram. Então a princípio era só YouTube. Só no YouTube. Era gravar, editar e postar. Pronto. Quantos anos as meninas têm? Elas vão fazer 13 anos agora, dia 25. 13 anos. 13 anos. Então começou tudo no YouTube. E aí foi quando a assessora chegou e falou, Josi, vamos colocar o Instagram para funcionar, porque o que rende hoje, o comércio hoje é o Instagram. É em cima do Instagram. Então as empresas hoje, elas investem muito no Instagram e elas investem em influenciador digital. Sim. Né? O YouTube hoje, ele, né, é uma rede social muito grande, eu acho que é uma das maiores hoje, né, no país, acho que no mundo. E então, só que o retorno do YouTube é um pouquinho menor do que o Instagram, né? Demora um pouco mais. Dos empresários, então, pelo Instagram mesmo, isso, eles né? investem mais no Instagram porque é uma mídia mais próxima com o público. Você tá ali, as Marias estão usando o sapato tal, aonde que elas compraram? Então, isso é imediato. Então, o YouTube é um pouquinho mais demorado. Tá, Josi, você percebeu então, a partir do momento que elas foram pensar em procurar um agente, que a coisa tomou uma proporção maior do que tu imaginava, né? Esse momento que você se preocupou em procurar um profissional da área foi quando elas já tinham um número significativo? Isso, na verdade, assim, nós não tínhamos condições financeiras de investir nelas. Então, é porque elas precisavam de um equipamento de iluminação, câmera, né? Então, para profissionalizar. E elas queriam que aquilo lá, mãe, é isso que eu quero ser da minha vida, eu quero ser youtuber. Então, tá bom. Então, na verdade, não foi nem eu que fui à procura. Alguém viu e falou, não, essas meninas têm futuro e a gente vai investir nelas. Então, aí entrou um profissional, falou, então vamos profissionalizar. Então, a partir daí, elas começaram a levar mais a sério. Então, agora não é mais uma brincadeira. Agora a gente tem um compromisso com os seguidores de postar foto, de postar vídeo os dias certos da semana. Então, aí começou a profissionalizar mais o canal delas, né? E Josi, você já disse no início que tinha uma preocupação com essa exposição. E como que tá? E qual foi esse medo?
pelo que você passou nesse período de início das meninas, assim? Então, o medo que a gente, como mãe, tem, por elas serem muito pequenas, a exposição delas na internet, né? A que ponto que aquilo ali seria bom para elas, que iria atrapalhar ou não na vida delas. Então, esse era o meu medo. E como eu não tinha disponibilidade 24 horas de estar, né, presente e acompanhando, então eu tinha aquele medo. Falei, então vocês vão mexer quando eu estiver perto. Para pessoas maldosas pra cuidar, que, né, claro. Infelizmente hoje existe muito, então para esse tipo de coisa não acontecer. Então vocês vão mexer, mas com a minha supervisão. Ou a minha, ou do seu pai, ou da irmã delas mais velha, que ela tem 20 anos hoje. Então, se a gente estiver por ali, mãe, a gente quer fazer o Facebook. Até o Facebook demorou um pouquinho mais para a gente autorizar a fazer, né? Porque eu falo que a internet é um mundo sem dono, né? Não tem dono. Então, você não tem aquele... Tudo acontece ali, né? Tudo acontece. Então, a facilidade das pessoas de mandarem vídeo, né? Sei lá... Impróprio para elas, né? Então esse era o meu medo. E às vezes até pela inocência delas, né? Falar, sei lá, dançar ou sentar com um shortinho mais curto. A inocência que elas, né, têm e as pessoas não têm essa inocência. Então essa era a minha preocupação. E como que tu administra a questão dos estudos? Né? Porque elas estudam, vão à escola, enfim, tem, né, essa questão de escola. E gravar vídeo e até os horários dela, tu consegue administrar isso com as meninas? Sim, então como agora se tornou mais profissional, elas mesmas montam a agenda delas. Né? Então, tipo, a escola, aquilo ali é a prioridade. Até o momento, fala assim, tá mal na escola, então pera lá, larga tudo, vocês vão avisar os seguidores de vocês que vocês não vão poder disponibilizar vídeo essa semana ou não vão interagir porque vocês estão mal nos estudos. Que joia! Mas elas fazem o cronograma delas. Mãe, a gente vai gravar tal dia, tal dia, tal dia e até o mês passado quem fazia a edição do vídeo delas eram elas. Então elas perdiam muito tempo na edição e eu vi que aquilo ali começou a prejudicar a infância delas, não a aula. Sim, porque o resto todo continua, né? Isso, tipo, a infância, mãe, eu quero sair com um colega, eu quero ir pro shopping, eu quero ir pro cinema e elas não estavam tendo mais esse tempo de ser criança. Então eu falei, então vamos arrumar alguém para fazer a edição de vídeo. Mas a prioridade delas é a escola, né? É o estudo. Então primeiro vocês estudam, depois vocês então trabalham. É bem combinado, tu não tem problema com isso, né? Não. Digamos, não, e não elas se quero cobram mais. muito. Ah, elas se legal, cobram elas muito. Têm consciência, né? Tem consciência. Da importância. Mãe, ó, a gente não tá indo bem na aula, então, pera lá, vamos dar uma parada. Mas elas se cobram muito. Elas têm a responsabilidade de que elas sabem que elas precisam do estudo para no futuro melhorar essa tudo, profissão, na verdade, né? em tudo. Aí eu perguntei para elas, querem fazer faculdade do quê? Isso. Mãe, a gente quer ser youtuber. Eu falei, não, vocês têm que ter uma faculdade. Indiferente de vocês serem youtuber ou não, né, porque os grandes youtubers hoje ganham muito bem. Então eu falei assim, mas vocês têm que ter uma profissão, nem que seja na área, jornalismo, comunicação, mas vocês têm que ter uma faculdade. Isso aí não, elas só estavam definindo o que vão fazer, mas elas sabem que elas têm que fazer alguma coisa. E Josi, na vida da mãe das Marias, o que mudou? Depois de tudo isso de seguidor e esse movimento que elas fazem nas redes sociais delas, o que mudou na sua vida? Então, eu sempre trabalhei fora, né? Então, sempre para ajudar em casa, então, eu sempre trabalhei fora. E eu trabalhava numa operadora de telefonia há 6 anos. E eu amava o que eu fazia, não tinha. Só que chegou um ponto que eu vi que não tinha mais condição de eu seguir com o meu trabalho. Não, ou eu seguia com o meu trabalho ou ela seguia com os sonhos dela. Porque começou a aparecer eventos para fora da cidade, que elas teriam que viajar, eventos à noite, né, que às vezes eu precisaria estar acompanhando. Então eu falei, a única coisa que eu posso fazer é abrir mão do meu trabalho para seguir elas. E é o que eu faço. Então, quer dizer, eu abandonei a minha vida profissional para hoje ser mãe delas e acompanhar em tudo. Então, todos os trabalhos que tem, eu estou presente.
E lógico, mudou a sede. A gente vai no mercado, as pessoas, a mãe das gêmeas. Não é a Josi, é a mãe das gêmeas. Até a gente às vezes grava vídeo com elas no YouTube, eu e meu esposo. Ó, o pai das gêmeas, ó, então até o assédio mudou. As pessoas param a gente para perguntar, vocês são os pais das gêmeas? Sim, nós somos os pais das gêmeas. Legal. Mas é bem bacana. E como virou uma profissão, né? Se tornou uma profissão, a questão de rentabilidade financeira, elas cuidam também, ou o pai e a mãe que administram completamente essa questão financeira, elas já têm essa consciência que isso ali é um trabalho que está dando dinheiro, né? Elas têm patrocínios, enfim. Sim. E elas lidam bem com isso, com essa questão financeira? Então, atualmente, nós tomamos conta, Sim. né, do financeiro, eu e meu esposo que Sim. tomamos conta. Mas elas são cientes de todos os custos que elas têm e os ganhos que elas têm. Então, elas acompanham tudo. Mãe, elas não pedem dinheiro. Mãe, eu ganhei tanto esse mês. Não. Sim. Mãe, eu quero comprar tal coisa. O dinheiro está aqui. A gente não priva elas de terem as Sim. coisas, mas também não dá a disponibilidade. Não, ó, vocês têm que ter uma reserva, porque, né, caso acontecer, mas elas têm consciência do que ganham e do que gastam. Então, a gente cuida da administração por ser maior, Sim, tem um claro. entendimento maior, mas elas são bem cientes dos ganhos e gastos delas. Josi, quanto ao conteúdo das redes, você auxilia, você fica totalmente de fora? Como é que é a tua participação no... Não, a gente auxilia bastante. Até quando... Porque o Instagram, ele é um pouco mais... como que eu vou dizer? É foto, store, então não é tão... Não precisa tanta produção. Tanta produção. Então elas fazem Edição. sozinha, mas eu ainda dou uma mão. Ó, não, essa palavra não tá certa, sabe? No português e tudo eu ainda dou uma mão. Agora a preocupação maior é o YouTube. Que a exposição delas, às vezes a roupa que vai gravar, se não aparece a perna, então eu fico ali Todo esse cuidado, todo cuidado. tudo que faz. Vai falar algum palavrão, filha, isso não fala em rede social. Então, nesse sentido, eu tomo conta. E o Instagram, hoje, pela proporção que tá, elas estão crescendo uma média de 20 mil seguidores por semana no Instagram. Por semana. Então, até a assessora fala, Josi, elas são ET. Porque eu nunca vi ninguém crescer tão rápido no Instagram igual as meninas. Então, o direct delas, antigamente, elas cuidavam, respondiam. Hoje é eu que tomo conta. Sim, porque o volume, né? É muito grande, aí eu perco horas cuidando do direct delas. E até por pornografia mesmo. Exatamente. Sim, por cuidado, né? também. Além de administrar tudo, mas também pelo cuidado. Então, o direct delas, elas fazem a postagem. 18 horas tem que postar uma foto, elas fazem. Eu tenho que fazer o story de uma empresa tal, elas fazem. Mas eu falo, filho, ó, tá no horário. Então, Sim. eu administro a agenda delas para elas não ficarem... Eu ia te fazer essa pergunta agora, se vocês têm acesso a todas as redes sociais delas, você e o teu marido. Vocês cuidam junto, vocês entram, dá uma bisbilhotadinha sempre ou não? É só elas que mexem Na verdade, eu abri mão das minhas redes sociais para mesmo? cuidar Pra ter delas. O meu Instagram, eu entro lá sei lá, uma vez por mês, porque eu fico muito envolvida no dela. O meu esposo já não tanto, ele não mexe muito, então ele não acompanha tanto. É mais eu que mesmo. acabou agora virando a sua profissão também, né? Então, você eu cuidar, tá atrás de tudo, né? Cuidando e ele cuida do ajudando dele, elas. porque ele tem fã, né? No Instagram. Ai, meu Deus. Já tá passando, Já. assim, das meninas pro pai, pra mãe. Tem uma irmã, tu já tinha comentado que tem uma irmã mais velha, né? E eu falo que é incrível, quando as gêmeas gravam story com a mãe mais velha, elas são muito parecidas, as três. Até as pessoas falando, vocês são trigêmeas, uma diferença de 7 anos. Sim. Mas ela é incrível, tipo, cada vez que gravam história é 300 seguidores, 400 seguidores. Mãe, começa a chegar seguidores, assim, cada story que elas gravam com as meninas. Então, automaticamente, todo mundo vai entrando na dança com elas, né? Sim. Se aparecer nos stories com elas, já vai... Mas eu acho que a questão é essa geração delas, o YouTube passa a ser aquilo que nós já falamos sobre isso, que é a TV aberta que a gente tinha em casa. Para eles não existe essa Não, questão, não né? tem. Passou a ser o YouTube, YouTube, né? Instagram, um cuidando da vida do outro. É bem isso mesmo. Qual é o público delas, assim, o público-alvo delas, os seguidores, a faixa etária delas, ou vocês acompanham isso também? Sim, a maioria é de 10 a 17 anos. Jovem, Mas existem os adultos que param Sim. elas
eu quero tirar uma foto, mas a maioria dos seguidores nessa faixa etária, de 10 a 17. Adolescente. Isso, adolescente. E eu acho engraçado que eles crescem junto com elas. Então, quem acompanha elas desde os 9 anos, hoje estão completando os 13 e continuam acompanhando. Elas Eles iniciaram são muito fiéis. aos 9 anos. Aos 9. Começaram No quase- YouTube, no caso. No YouTube, né? aos Isso, 9 anos. Isso. O Instagram, elas estão há mais ou menos um ano. Agora em agosto, fazendo Sim, um foi- ano que foi elas... depois. Isso. Muito legal. Obrigada pela Nada, tua obrigada a participação. vocês. E vocês, pais, e nós, mães, estamos preparados para essas novas profissões que estão surgindo com a internet? Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais e até o próximo programa. I don't need another one. Can you come a little closer?